Meus amigos, estamos aqui mais uma vez com o Infopetro, é um programa do canal GE, do Grupo de Economia da Energia. Esse é um especial, uma retrospectiva do ano de 2013 sobre energia. No mundo do petróleo, no caso brasileiro, aconteceram uma série de coisas importantes nesse ano, que envolvem o leilão de Libra, que envolvem o leilão de gás, enfim, uma série de questões que vão ter consequências tanto no ano que vem, que é o ano eleitoral, como nos próximos anos. Nós trouxemos o professor Edmar de Almeida justamente para conversar conosco sobre essas questões importantes que aconteceram nesse ano de 2013 e as suas consequências. Edmar, o que aconteceu de importante em 2013 e quais são as consequências desses eventos para o mundo do petróleo no Brasil? Micalho, o ano de 2013 foi um ano relativamente difícil para o setor de petróleo no Brasil, eu vou explicar por quê, mas com um balanço muito positivo. Foi difícil porque nós experimentamos uma deterioração do ambiente econômico e financeiro da indústria do petróleo no Brasil. A quebra a concordata da OGX, né, que era uma principal empresa independente no Brasil, né, a deterioração da situação financeira da Petrobras, né, esses dois fatos contribuíram para dificultar, né, o ambiente de financiamento do setor petrolífero brasileiro, criar incertezas, né, quanto à continuação do atual esforço de investimento da Petrobras. Então esse foi o lado difícil desse ano. Mas por outro lado, nós tivemos a retomada das rodadas de licitação. Depois de 5 anos sem fazer rodadas de licitação no Brasil, o governo autorizou e fez por atacado, eu diria, né, 3 rodadas de licitação, né, a 11ª rodada, né, a rodada de Libra, que materializou a mudança institucional que foi feita em 2010, né, para introduzir os novos contratos, e agora a rodada vocacionada para gás, a 12ª rodada. Então nós tivemos um ano complicado, mas também interessante em função da retomada aí das rodadas de licitação no Brasil. Com relação às dificuldades que você encontra no setor, essa discussão sobre os preços dos derivados no Brasil, ela não é uma discussão nova, é uma discussão recorrente dentro do setor de energia no Brasil, nos anos 80 e agora. É um pouco de um tema recorrente. Por que essa questão é tão importante? Porque a questão, na verdade, do preço dos derivados tem uma série de consequências para a economia brasileira, mas também tem uma série de consequências para a indústria, para a oferta de energia. Para essa indústria do petróleo ter um preço que remunere, que cubra seus custos e permita a sua expansão. Por que esse tema é tão recorrente e vai para lá e volta para cá? Nós estamos sempre, querendo ou não querendo, discutindo esse tema. Bom, esse tema se tornou mais importante esse ano. Por quê? Porque a Petrobras ela passou de um investimento de algo em torno de 10 bilhões de dólares há 5 anos atrás e atingiu o recorde de investimento esse ano em 50 bilhões de dólares. Uma coisa extraordinária, o esforço financeiro que a Petrobras está fazendo para viabilizar o aumento da produção de petróleo no Brasil. 50 bilhões de dólares de investimento. Ao mesmo tempo, a gente viu ao longo desse ano que o fôlego financeiro da Petrobras ele acabou. A Petrobras ela já não consegue mais, ela não tem mais espaço para aumentar o seu endividamento, ela está no máximo possível em termos de endividamento para manter a nota de investment grade que ela tem, né? Então ela precisa de recursos próprios para manter esse ritmo de investimento. De onde vem o recurso próprio? Das vendas de petróleo e derivados no Brasil. Como o preço dos derivados no Brasil está abaixo do mercado internacional, né, isso significa que a Petrobras deixa de arrecadar recursos
E por outro lado, o que é pior, né, ela, na parte dos derivados que ela importa, ela está levando prejuízo diretamente. Então, a Petrobras hoje, a sustentabilidade financeira da Petrobras está ameaçada pela defasagem dos preços dos combustíveis no Brasil. Então, por isso que essa questão ficou mais importante esse ano. Além do mais, essa questão se tornou muito polêmica, porque a própria Petrobras chegou a anunciar há alguns meses que estaria estudando uma mudança na política de precificação de derivados no Brasil, introduzindo uma fórmula com algum tipo de alinhamento automático, né? Essa ideia de uma fórmula com alinhamento automático acabou não se viabilizando politicamente. O governo, outra ala do governo, o Ministério de Economia, desautorizou essa medida e isso criou uma grande incerteza no mercado. Então, nós temos aí um problema concreto, que é como viabilizar o realinhamento dos preços dos derivados no Brasil com o mercado internacional e como dar sustentabilidade econômica para a Petrobras. É essa questão que eu acho que interessa nesse momento, ou a principal questão que está na mesa aí do debate político-energético do país, né? Mas no frigir dos ovos, o que representaram o leilão de Libra e o leilão de gás? Eu acho que são duas questões bastante distintas, né? Quer dizer, os leilões foram muito importantes porque eles mostraram o interesse e o compromisso do atual governo com as rodadas de licitação, com a promoção do investimento privado, né, além da Petrobras, no setor de petróleo. Que havia dúvidas, né? O governo ficou tanto tempo sem fazer rodadas que muitas empresas questionavam se o governo tinha interesse nesse tipo de investimento. Então, muito bem, está superada essa questão, sabe-se que há interesse político na retomada dos investimentos através dos leilões. Agora, o leilão de Libra, ele inaugurou um novo regime de partilha. Nós ficamos todo esse tempo discutindo a mudança na lei para criar essa nova modalidade de contratação, né? Foi o regime de partilha. Foi criada uma empresa estatal, né? Uma nova empresa estatal, que é a PPSA. Então, você criou um novo regime jurídico institucional, né? E ao leiloar Libra, nós materializamos esse novo regime jurídico institucional, o que é um avanço, né? É um avanço, quer dizer, nós não perdemos tempo, não foi tempo perdido, né? Foi um esforço muito grande para você aprovar essas leis, ainda tem questões pendentes, em particular o royalties, mas o leilão materializou isso. Então eu acho que isso foi um passo importante. E o leilão de gás? E o leilão de gás, ele demonstrou o interesse político, né, do governo em promover o gás, a produção de gás em geral no Brasil, mas também promover o gás não convencional, né? O gás não convencional é um tema em alguns países muito polêmicos e o Brasil, ao fazer esse leilão, ele reafirma que politicamente ele está num determinado lado da equação, ou seja, o governo brasileiro tem interesse em promover o gás não convencional, ao contrário de vários países que resolveram fazer moratória, por exemplo, por diversas questões, e que no Brasil há interesse. Então, acho que também é simbólico, no sentido de que há um posicionamento político importante por detrás da 12ª rodada, né? Quer dizer que, no limite, você acha que, apesar das dificuldades, a gente conseguiu avançar no setor de petróleo e gás no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que 2013, na minha opinião, foi um ano com um balanço positivo, porque ele coloca um cenário para os próximos anos, um cenário com um nível menor de dúvidas com relação às orientações de política no setor, né? Nós sabemos agora quais são as diretrizes que esse governo gostaria de implementar no setor, e eu acho que tem muitos desafios, mas as dúvidas com relação às orientações de políticas energéticas no setor de petróleo, elas foram, de certa forma, diminuíram ao longo desse ano, né? A disponibilidade de gás é fundamental para o desenvolvimento econômico brasileiro, essa é uma das questões. A questão do petróleo transcende simplesmente a disponibilidade, envolve toda a questão de conteúdo nacional, de toda a indústria envolvida na produção de equipamentos, enfim,
para essa atividade, que é a atividade petroleira. Então são dois setores muito importantes da economia brasileira, são dois grandes desafios para a política energética do Brasil, e essas questões, que são questões principalmente, eu acho, ligadas aos preços, de como é que nós vamos administrar essa questão dos preços, vão ser questões que vão permanecer ano que vem, sem dúvida, que é um ano eleitoral, mas que em 2015... no novo governo, independente de quem seja, nós vamos ter que dar algum tipo de solução, algum tipo de encaminhamento a essa questão que está profundamente relacionada à capacidade de investimento da Petrobras. Se nós queremos que a Petrobras faça o esforço de investimento que nós queremos e que a gente vá ter uma produção que é quase a metade da Arábia Saudita, para virar uma meia Arábia Saudita, a gente precisa de recursos. E todo mundo sabe que uma parte significativa desses recursos vem daquilo que o consumidor brasileiro paga na bomba. Se ele pagar menos, nós vamos ter menos recursos do outro lado. Então essa é uma questão que existe e que em um determinado momento a gente vai ter que enfrentar e não há como fugir disso. Então, senhores, aqueles que se interessam sobre esse tema vão encontrar uma série de artigos no nosso blog Infopetro sobre esse tema.